todo o problema consiste em saber se o ato do aborto é um homicídio ou não. Eu digo, é possível que o simples fato do sujeito estar pobre o transforme num criminoso? Eu digo, isso é absolutamente impossível. Por quê? Se fosse assim, todos os pobres seriam criminosos automaticamente. Se todos não são, isso significa que não é a situação econômica que está determinando as suas ações diretamente. Então, para que a pobreza se transforme numa causa de criminalidade, é necessário que o indivíduo interprete esta situação econômica como um bom motivo para ele se tornar um criminoso. Ou seja, da situação econômica até a ação humana, existe uma série de filtros. Não é isso? E, como a maioria dos pobres não é criminosa de maneira alguma, então entendemos que a situação econômica não foi o que determinou as ações do criminoso. Isso me parece a coisa mais óbvia do mundo, né? Mais ainda, a pobreza coloca nas mãos do pobre todos os instrumentos necessários à prática do crime. Por exemplo, a pobreza pode lhe dar um revólver carregado de balas. Você imagina, por exemplo, um sujeito que viva no nível da miséria, quanto tempo ele precisaria economizar para ele comprar um revólver no mercado negro? 2 ou 3 anos. Economizando aí, sei lá, R$10 por mês, se conseguisse, para depois comprar uma arma por 300, 400, 500 reais. Então, quer dizer, a pobreza nem lhe sugere o crime e nem lhe dá os instrumentos para praticá-lo. Então é evidente que existe a interferência de outros fatores que são muito mais decisivos. Né? Acontece que a explicação econômica surge tão naturalmente na cabeça das pessoas, né, que praticamente todos os analistas políticos do mundo começam pela avaliação do estado econômico das nações para saber o que elas vão fazer em seguida. De como foi possível, né, que esta chave mágica de todos os problemas, que é a economia, né, dominasse todas as consciências ao ponto de todo mundo estar, de uma maneira ou de outra, convicto do primado da economia, quando existem tantos fatores que o desmentem. Isto é efeito da engenharia social. Quer dizer, desviar as atenções, vamos dizer, de outros fatores para concentrar na economia. Por exemplo, as vantagens econômicas do aborto. Não são alegados o tempo todo. A minha mulher está tendo na internet uma discussão com uma amiga nossa, uma pessoa muito querida, mas que acredita nas vantagens econômicas sociais do aborto. Então, a Roxane colocou os seguintes argumentos. Olha, todo o problema consiste em saber se o ato do aborto é um homicídio ou não. Ou seja, o aborto se tornaria legítimo se você tivesse razões suficientes para crer que o feto não é um ser humano. Então pode-se perguntar ao abortista, você tem certeza absoluta de que o feto não é um ser humano e de que, portanto, matá-lo não é um homicídio? Dificilmente um abortista dirá, tenho certeza absoluta. Porque se ele disser que tem, então ele precisará oferecer provas, e não tem, então será apenas uma matéria de decisão arbitrária e não uma certeza. Ou seja, no próprio ato de afirmar a certeza, ele mostraria que não tem certeza nenhuma. Então, toda vez que a Roxane repete esse argumento, a pessoa responde outras coisas. Não, mas o aborto diminui a criminalidade. Não, mas o aborto é necessário, porque as coitadas mulherzinhas acabam fazendo aborto ilegal, etc, etc. Ou seja, são argumentos de racionalidade econômico-social que fogem à discussão do problema moral central. A naturalidade com que hoje se passa da discussão moral para a discussão econômica, econômico-social, ela mesma foi resultado de imensos empreendimentos de engenharia social.
No caso, feito sobretudo através da mídia, que vai deslocando as discussões para o campo econômico, cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, ao ponto que as pessoas acham natural entrar com argumentos de racionalidade econômico-social, encobrindo o significado moral das questões. Então, isso tudo resulta num processo que o grande sociólogo russo-americano Pitirim Sorokin denominou desmoralização da sociedade. Desmoralização significa a neutralização da moral. A eliminação da moral da lista dos fatores que presidem a conduta humana e a representação que os seres humanos têm da realidade. Então, isso quer dizer que na análise de todos os problemas, em todas as tomadas de posição, o fator que vem primeiro é econômico-social. E os argumentos de ordem moral acabam se tornando tão deslocados que o simples fato de você alegá-los pode ser tomado como uma irresponsabilidade. Por exemplo, o sujeito pode mostrar que as vantagens sociais do aborto são tão majestosas que é uma irresponsabilidade você alegar a condição humana do feto. Você está prejudicando a vida de milhões de pessoas? Note que este tipo de alegação encobre não somente o fator moral em jogo, mas o próprio princípio de racionalidade que deve presidir a ordem dos argumentos. Porque se você aceita que as vantagens econômicas sociais devem prevalecer sobre as considerações no caso do aborto, então elas deveriam prevalecer em outros casos também. Então nós poderíamos alegar as imensas vantagens sociais do narcotráfico. Como, aliás, se alega realmente para justificar a legalização do narcotráfico. Em última análise, se pode até alegar o crime como um fator de controle populacional.